Pronto. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E nós estamos aqui na nossa quinta profética para ministrar a palavra do Senhor em nome de Jesus, né? Quero que você esteja abrindo a tua Bíblia no livro de... deixa eu aqui. Livro de Jonas. Aleluia. Glória a Deus. Jonas capítulo 1. Meu Deus. Glória a Deus. Né? E Deus tem hoje tem uma palavra revelada no teu coração. Maravilha. Dia 16 de janeiro vamos ter o nosso culto de mulheres aqui. Culto de mulheres guerreiras. Culto de mulheres guerreiras, a partir de que horas? 19 horas. 19 horas, com a Bispa Cíntia, a Bispa Fátima Niag, várias servas de Deus vão estar aqui ministrando a palavra. Preleitora missionária Alexa. Quem? Missionária Alex vai estar trazendo a palavra. Missionária Alexa. Missionária Alexia, né? Não sei. Alexia. Isso. Glória a Deus, né? Vai estar trazendo a palavra e isso é uma grande bênção de Deus. E a partir desta quarta-feira, nós vamos estar iniciando o culto da tarde, né? Às 15 horas. E vai estar ministrando aqui, na maioria dos cultos, é a Bispa Cíntia, trazendo um culto profético de revelação. Aleluia. Então você, irmão e irmã que gosta aí de um culto profético, um culto de revelação de fogo, Maravilha. pode vir toda quarta-feira às 15 horas, culto da tarde, né? Já temos os cultos noturnos, agora vamos ter os cultos da tarde, em nome de Jesus, por uma direção de Deus, porque tem pessoas que não podem vir à noite, né? Então vamos abrir esse horário da tarde para você estar vindo com a gente, estar aqui recebendo a palavra. E não é só culto de mulher não, tá? Não é só mulher não, viu? É tanto homem como mulher. É um culto aberto ao público em nome de Jesus. E hoje é o nosso 11º dia. 10º dia de jejum. 11º dia. 11º dia, consagrando o mês de novembro. o mês de novembro, né? Que estamos fazendo, estamos já no final, fazendo 12 dias de jejum e oração e consagração para consagrar os 12 meses do ano. Então, a gente está fazendo esse jejum. Você que não fez o jejum, vai acompanhar aí, vai estar com a gente acompanhando. E amanhã a gente vai estar aqui, eu e a Bispa, fazendo esse encerramento, esse culto de encerramento. Você vai receber a sua bênção em nome de Jesus. Você que jejuou, que participou, que creu, você vai receber a palavra do Senhor. Amém? Lá no livro de Jonas, a palavra do Senhor diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, como se pudesse fazer, né? Então ele achou na cabecinha de vento dele que ele podia fugir do Senhor, né? Então ele desceu a Jope, aonde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, né? Nós louvamos aqui, tempestade nas águas, hein? Sim, Qual sim. é o nome do louvor? Andando sobre as águas. Andando sobre as águas, né? E aqui o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então, temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Cada um lá tinha os seus deuses, né? Lançavam ao mar as cargas do navio para aliviar o peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou, dormia sono profundo. E quanta gente está dormindo aí, né? Está no sono profundo aí, está vivendo a desgraça na vida dela, e ela está sonhando, está com a mente lá em Marte, né? No 6, o mestre do navio chegou-se e ele disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Ele não sabia que Deus que Jonas servia, porque lá cada um tinha o seu Deus, sacrificava um Deus diferente. E ele continuou lá. Talvez sim, ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disse cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para sabermos
porque nos sobreveste mal. E lançaram sortes e caiu em cima de quem? De Jonas, para variar, né? Então eles disseram, declara-nos tu, que nos sobreveste mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, qual é o seu povo? Aí fizeram aquele interrogatório com Jonas. E ele respondeu, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí o pessoal tremeu na base, né? Nosso Deus que fez o céu e a terra, e o mar. Então os homens se encheram de grande temor, aqui ó, e disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram que te faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se agita cada vez mais. E lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. E eu sei que por minha causa, olha só, Jonas sabia que por causa dele veio toda essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então lançaram a Jonas no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois esses homens ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha só, eles tinham tanto temor do Deus do céu e da terra, que eles pararam de oferecer o sacrifício deles aos seus deuses, e eles ofereceram sacrifícios e ofertas ao Deus do céu, e ainda fizeram votos ao Senhor. Para você ver que até jogar o Jonas no mar, levou eles a se converterem ao Deus do céu. E o Senhor preparou um grande peixe, em outras traduções está baleia, né? Para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Aí eu fui pesquisar sobre o peixe, né? Se você colocar lá no Google, você vai ver que o maior peixe é um peixe chamado tubarão-baleia, mas na verdade ele é um peixe, né? E ele é enorme. Ele pesa em torno de umas 9 toneladas, ele tem uns 14 metros de comprimento. Então ele é quase uma baleia, é quase o tamanho de uma orca. Mas ele é um peixe, então provavelmente Deus usou esse animal para que Jonas fosse ali engolido, né? Só que o que eu quero me ater aqui é o seguinte: tem um monte de Jonas aí me assistindo hoje, né? Ô Jonas, está me assistindo, quando é que você vai voltar para o Senhor? Está cheio, né? Aí você fala, por que, apóstolo Jonas? Porque a tua vida está uma grande tempestade. A tua vida está uma tempestade na família, está uma tempestade no relacionamento, está uma tempestade financeira. Porque é assim, sabe por que fica a tempestade? Porque Deus mandou você fazer algo e você está fugindo. Amém? Então funciona assim, as pessoas preferem fugir do chamado, né, do que fugir do pecado. Então, irmão, ao invés de você fugir do chamado, foge do pecado. Exatamente. A pessoa prefere se afundar no pecado, abraçar o pecado e fugir do chamado. É o que mais aquele Nayara está fazendo hoje. Aí sabe o que acontece? Passa luta, passa guerra. E quem está ao redor passa guerra também. Olha aqui, ó, aquele povo que estava no navio, eles estavam sofrendo de tabela por culpa de Jonas. Eles iam morrer por causa de Jonas, né? E quantas pessoas estão perecendo, quantos amigos seus estão perecendo por sua culpa? Porque você ignora aquilo que Deus falou para você. Você sabe que Deus falou com você. Aí você fica, ai, não é para mim. Ai, você pode ser pastor, não é para mim. Pode ser bispo, ser apóstolo, não é comigo. Ai, esse negócio de ser obreiro, ai, de ser missionário, não é comigo. Aí enquanto você fica reclamando, a tempestade vai aumentando. A palavra do Senhor fala, sabe para quê? Para nós nos abstermos do mal, para nós fugirmos da aparência, sabe do quê? Não é para fugir da aparência do chamado, é para fugir da aparência do mal. A palavra diz isso, fugir da aparência do mal, não é isso que diz a palavra? É. Então, não é para você fugir do chamado, mas a pessoa, os crentes de hoje insistem em fazer tudo no avesso.
né? Gosta de fazer, inverter a palavra, né? A Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Não, ele quer buscar primeiro a vontade dele. E o reino dos céus só quando Deus tiver tempo. Né? Então é dessa forma. Aí o que acontece? Aí passa a luta. Aí fica com aquele jargão. Ai, irmão, eu estou na prova. Aí a prova. Nossa, eu estou numa prova, irmã. Né? E fica na prova. E vai ficar na prova até você morrer nessa prova. Sabe por quê? Você sabia que Jonas morreu lá dentro do peixe? Ele morreu. Né? Deus matou ele lá dentro. Sabe como? Vamos ler aqui a palavra. Jonas 2. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu das profundezas da... Está escrito aí? Morte. Na minha versão está sepultura. Né? Temos que é morte ou sepultura. E sabe o que quer dizer isso? Ele morreu. Ele estava aqui falando com Deus em espírito, porque ele já estava morto. Né? Gritei, sabe por que estava morto? Ele ficou 3 dias dentro do peixe, entendeu? E o corpo mortal dele já estava morto, porque não podia respirar, né? Olha só, no 3, tu me lançaste na profundeza do coração dos mares. Aqui ele falando com Deus, né? E correntes me cercaram, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, banido estou de diante dos teus olhos. Sabe o que ele quer dizer aqui? Sabe por que estava banido diante dos olhos de Deus? Porque ele já tinha morrido. Ele não estava mais na presença do Senhor. Olha que coisa tremenda. Todavia, tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas cercaram-me até a alma. O abismo me rodeou. E as águas rodearam a minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, e as trancas da terra prenderam-me para sempre. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que quer dizer descer aos fundamentos do monte? E as trancas da terra prenderam-me? Sabe o que acontece? Ele estava sepultado. A sepultura dele é no peixe. Está entendendo? Ele foi sepultado na barriga do peixe. Mas tu fizeste subir a minha... Olha aqui, ó. Na Bíblia diz assim, ó. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor, meu Deus. Ou seja, Deus deu uma segunda chance para ele, porque Deus precisava usar um instrumento para ganhar aquelas vidas. Só que Deus era tão misericordioso com Jonas, que ele quis dar uma segunda chance para ele, porque Deus podia levantar quem ele quisesse. Deus podia levantar a pessoa que ele quisesse. Né? E aí no 7, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor. Subiu de ti a minha oração no teu santo templo. O que se apegaram os que se apegam aos ídolos vãos, afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifícios e voltarei, pagarei do Senhor. Vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele o vomitou na terra. Então Jonas falou assim, ó, eu vou pagar os meus votos ao Senhor, e vou cumprir o que ele falou. Aí Deus ressuscitou Jonas, né? Aí Deus fez o espírito dele voltar para ele, porque ele estava morto dentro do peixe. E quanta pessoa aí está morta. Meu Deus. Quanta gente está me achando está espiritualmente morta. Você é um zumbi ambulante, sabe? Você come, bebe, dorme e briga com todo mundo. A tua vida é um UFC, literalmente, né? Você briga, você é uma contenda. Você que está me assistindo, você é crente. Por quê? Porque você não obedece o chamado de Deus. Meu Deus. Não obedece, a maioria não obedece, sabe? Passa por prova. Deus deixa você entrar na cova. Deus deixa você entrar na prova, entendeu? E se você não atende o chamado de Deus, sabe o que acontece? Vai para a sepultura. É isso que acontece. Por isso que tem tanto, você vê tanto homem e mulher de Deus aí que era usado, de repente foi para a cova. Por causa disso. Porque você acha que o cara está fazendo a vontade de Deus, não, ele está fugindo da vontade de Deus, ele quer fazer a vontade dele. Ele não quer fazer a vontade do Senhor. Só que aí, depois que o peixe vomitou Jonas na terra, olha só, a gente começou a ler no texto dizendo assim, né? Lá em Jonas 1. Veio a palavra do Senhor, certo? Agora em Jonas 3, olha só, o Senhor falou novamente. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande Nínive, cidade, a grande Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te dou.
Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Depois dessa, né, ele foi empurrado, né, literalmente, né? Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada, ou seja, ele levou 3 dias para chegar lá. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída, ou em algumas bíblias subvertida, né? Então, ele só pregou isso. Sabe por que Jonas falou isso? Jonas não chegou lá dizendo assim, ó, Deus é um Deus amoroso, né? O Senhor e a Vera quer salvar a tua vida. Não, ele já chegou sentando a madeira. Ele queria ver o circo pegar fogo. Sabe por que Jonas ele odiava Nínive? Porque os ninivitas, eles eram um povo muito cruel. Ele era um povo guerreiro que, quando eles saíam ao combate, sabe o que eles faziam? Quando eles matavam seus inimigos, eles empalavam os inimigos, eles cortavam a cabeça das pessoas, colocavam em palafitas, as cabeças expostas, e eles pegavam o corpo dos seus adversários e eles esfolavam o corpo dos adversários, deixavam expostos, né? Quem assistiu aquele filme lá, que é o Predador? É tipo aquilo ali. Eles faziam, esse povo, ele era muito cruel, eles faziam isso com as suas vítimas. Assiste o filme lá, Predador, você vai ver, ó, o predador, ele pega as vítimas, ele esfola ela e lá no corpo pendurado lá, né? Só a carcaça. Eles faziam isso com as pessoas, para que as pessoas tinham medo, para que os povos vizinhos tinham medo dessa nação. Então os ninivitas, eles tinham matado os pais de Jonas, e Jonas tinha ódio deles, ele queria ver a destruição. Só que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, achou por bem trazer a salvação e tratar também o coração de Jonas, porque Jonas, ele odiava aquele povo. E aí Jonas falou assim: eu vou para lá? Então tá bom, Deus, eu vou lá, mas eu vou levantar uma palavra de juízo contra esse povo. Eu vou falar uma palavra de juízo dizendo que Deus vai acabar com todos vocês, porque vocês são cruéis. E aí Jonas saiu pregando, ó. Olha o que Jonas falava para eles: daqui a 40 dias Nínive será destruída ou subvertida. Então ele saiu pregando, ó, Deus vai matar vocês tudo, viu? Ó, daqui a 40 dias Deus vai exterminar com vocês. É isso que ele pregava. Só que Deus foi tão misericordioso, eu não sei como aquelas pessoas entendiam, porque Deus falou assim para Jonas que eles não sabiam discernir da mão direita para a mão esquerda, de tão cruéis que eles eram. Então, qualquer palavra que Jonas falasse ali, se Jonas desse um espirro ali, eles iam se converter. Por quê? Porque já era uma ordem do Senhor. Porque Deus queria alcançar. Deus só precisava que o profeta tomasse posição. Deus só precisava que você tomasse a sua postura e fosse fazer a obra. Está entendendo? Por quê? Porque Deus nos confiou fazer a obra dele. Sabe por quê? Que a palavra fala lá em Hebreus que os anjos eles queriam pregar o evangelho. Só que Deus confiou essa atribuição aos homens. Então o homem, ele é um instrumento de Deus. Deus faz um milagre, mas precisa do homem. Está entendendo? Mas quando o homem ele é teimoso, ele insiste em não fazer a vontade de Deus, sabe o que Deus faz? Manda aquele cabra para a sepultura e levanta outro. É assim que Deus faz. E Deus tem feito muito isso. E você que não quer obedecer ao chamado de Deus, você vai viver. Você vai viver todo o resto da sua vida em tribulação, em um mar agitado, e depois você vai para a cova. Por quê? Porque Deus, ele quer que você mude o seu pensamento, você aceite o chamado de Deus e saia do pecado. Está entendendo? É que você está na vida do pecado. Você prefere viver no pecado e na desobediência. Só o fato de você desobedecer ao chamado de Deus já tem pecado. Já está em pecado, porque está desobedecendo a chamada de Deus. Aí o que aconteceu? Aí o Jonas começou lá a pregar aquela palavra uma palavra pesada, né? Na verdade, Jonas estava trazendo uma sentença. Ó, Deus vai matar todos vocês. Jonas estava sentenciando aquele povo. E aí no 5, os ninivitas creram em Deus. Olha só. Eles nem conheciam Deus, mas creram em Deus. Proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Até o rei lá mandou o povo jejuar e mandou os animais jejuar, tirou até a comida dos animais. Então o povo jejuou e eles jejuaram, né? E aí, sabe o que aconteceu? Deus, ele converteu uma cidade de mais de 120 mil pessoas. E lá no capítulo 4, sabe o que aconteceu? Jonas, ele ficou iradinho, ele ficou com birrinha de Deus, né? Olha lá, mas, lá no capítulo 4, mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou irado porque Deus fez. Quanta gente quer fazer, sabe por que ele ficou irado? Ele queria que Deus fizesse a vontade dele.
Porque ele saiu pregando, Deus vai destruir todo mundo. Na cabeça de Jonas, ele achou que Deus ia mandar fogo e enxofre, que nem foi Sodoma e Gomorra, e matasse todo mundo lá, cozinhado no enxofre. Só que Deus não fez isso. Deus não fez a vontade do coração de Jonas, que era cruel, que era a vontade humana, né? E aí ele ficou irado. E quantas vezes você fica irado com a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que ela não seja a tua vontade, mesmo que você não goste. E você não gostando, você ainda acha ruim com Deus. E ele achou ruim, olha lá. Ele ficou extremamente irado. E aí o Senhor, e orou ao Senhor: ó Deus, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei em fugir de Tarse. Eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso. Olha aí, sabia, né? Tardio em irar-se e em grande amor e misericórdia, e que te arrependes do mal. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí o Senhor perguntou para ele: resolve essa ira? E quanta gente fala: eu vou me matar, aí eu vou tomar um remédio, me jogar da ponte, porque a minha vida está um inferno, a minha vida está uma destruição. Sabe por que a tua vida está um inferno? Porque você não obedece o chamado de Deus. E aí você pede para si a morte, e Deus não deixa você morrer, porque você tem que viver a tribulação. Deus deixa você ser atribulado, porque você não obedece a palavra. Então você tem que obedecer a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Aí o Senhor, ele começou a dizer essas palavras para Jonas, e Jonas ficou todo lá, nervosinho com Deus. Só que quando Jonas fugiu da presença do Senhor, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, se nós formos voltar aqui no capítulo 1, a palavra fala que quando os marinheiros perguntaram para Jonas por que não sobreveio tão grande situação, Jonas falou para eles assim: eu sei como resolver o problema, me joga no mar que resolve. E você sabe como resolver o problema, né? Porque Deus já falou com você. Então você sabe como resolver, você não vai de teimoso. Sabe que o ser humano tem uma teimosia impressionante. É incrível como o ser humano é teimoso, ainda mais crente, é mais teimoso ainda para obedecer a voz de Deus. Então, Jonas sabia, quando Deus fala com você, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe aonde você tem que ir, o ministério que você tem que congregar. Tem gente que não acerta na vida sentimental, namora com um, casa com outro, separa, namora com um, casa com outro, separa. Enrolado com um, enrolado com outro, enrolado com outro, porque acha que ao invés de buscar o reino dos céus em primeiro lugar, a pessoa busca o homem em primeiro lugar, busca a mulher em primeiro lugar, aí fica trocando de parceiro, achando que o que vai resolver a vida é um amor, é um sentimento, é um homem, é uma mulher. Não é isso que vai resolver a tua vida. Vai resolver a tua vida é você criar vergonha na cara e você servir ao Senhor, você ouvir a voz do Senhor, porque o teu escolhido Deus já preparou, só que você está fugindo da vontade de Deus. E aí sabe o que acontece? Você pode se relacionar com tudo quanto é homem no mundo, não vai dar certo, porque não é a vontade de Deus. Deus quer primeiro que você se volte para Ele, você sirva aonde Deus falou para você servir, porque você sabe o que você tem que fazer. Maravilha. Né? E aqui ó, é uma coisa tremenda, né? Cadê? Clamar ao Senhor. Lá no versículo 1, o próprio Jonas falou assim: eu sei o que tem que ser feito, me joga no mar. Aí acalmou. O pessoal jogou ele no mar, acalmou. Acabou o problema. Então as pessoas sabem como resolver o problema, porque Deus já falou para elas. Só que ela não se posiciona, porque ela tem medo do que vão falar dela, ela tem medo do que vão dizer, né? Que eu fiquei doido, que eu virei crente, né? O que vão dizer de mim, porque o que vão falar para mim, que vão me criticar, o que vão falar. Então ela fica preocupada com o que os outros vão dizer. Só que você tem que ficar preocupado com o que Deus vai dizer de você. Esse é o pior. Ô, glória, porque aleluia. os outros falam de você, sabe o que você faz? Você joga no lixo, porque a palavra dos outros para mim, ao meu respeito, não vale de nada. O que vale para mim é o que Deus fala ao meu respeito. Se Deus dá uma ordem para mim, eu vou obedecer. Importa agradar a Deus para os homens. Então, mesmo que a comunidade inteira fique contra mim e Deus estiver ao meu favor, eu tô bem na fita. Eu vou ser vitorioso. Eu vou ser bem sucedido no que eu fizer. Agora, se eu fizer a vontade de todo mundo para agradar todo mundo e desagradar meu Deus, aí, meu amigo, se prepara que vem tribulação. Aí você pode preparar que a tribulação vem. E Jonas, né? Jonas, ele, olha só,
Aí o Senhor, lá no versículo 4, Deus perguntou para ele se era razoável a ira dele. E Jonas saiu da cidade, assentou-se no Oriente e fez ali uma barraca, uma ramada, né? E sentou-se ali debaixo dela. Aí o Senhor, para provar ele, então o Senhor Deus fez nascer a boboeira, ou uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da planta, da boboeira. E Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a planta e ela se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que desfalecia. Pelo que, com toda a sua alma, desejou, de novo, a morte. Ele disse: é melhor morrer do que viver. O bicho era teimoso, hein? Ô cabra teimoso. Ai, Deus, me mata. 2 vezes, olha lá. Então disse Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta ou a boboreira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Aí o Senhor: você tem compaixão de uma planta que não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. E em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de ter compaixão dessa grande cidade. E aí sabe o que acontece? Deus, ele permite para você que é teimoso um tempinho de refrigério. Sabe para quê? Para ver qual é a posição do seu coração. E aí quando Deus mandou aquela planta para proteger Jonas do sol forte, mandou lá um bicho e matou a planta. E Jonas ficou lá nervosinho, iradinho com Deus. Ai, me mata, Deus! Me mata, Deus! Aí o que você fez? Aí, ó, você fez a planta morrer, a planta nascer, morreu, agora eu estou aí. E aí Deus falou assim: agora essa tua ira? Ele falou: E aí Deus jogou na cara dele: você não teve trabalho nenhum para fazer essa planta crescer, você está aí discutindo por causa de uma coisa que você não teve o trabalho de fazer, não teve o trabalho de poder pôr a tua mão, né? E não teve você teve compaixão de uma coisa que você não lutou por ela, mas não tem compaixão das pessoas que eu entreguei meu filho Jesus pela vida deles. E aí Deus falou assim: eu vou ter compaixão porque eles não sabem discernir da direita para a esquerda. É um povo ignorante, um povo que precisa de salvação, né? E aí Jonas ficou nessa. Ele podia ser muito mais usado por Deus, só que aí Deus parou por aí, Deus não usou mais Jonas. Por quê? Porque ele era teimoso demais. E tem gente que é muito teimoso. Ou gente teimosa, que Deus manda você ir, vai pregar o evangelho, a pessoa não vai, ela fica lá, ela puxa o freio de mão, Deus dá uma chamada para ela, sabe o que ela faz? Ela quer ficar debaixo da asa dos outros, né? Eu não estou aqui apregoando rebeldia não, mas tem pessoas específicas que Deus dá uma chamada, não é todo mundo, né? Porque assim, muita gente é chamado para servir nos ministérios e ser obreiro lá, a vida toda, mas tem pessoas que têm uma vocação, tão chamada de Deus, para você ser um ministro, para você ser usado, para ser um missionário, para você pregar a palavra, e aí você quer ficar lá emburrado, quer ficar fazendo aliança com quem não é para fazer aliança, né? É uma coisa muito séria. Então é necessário que você não faça aliança com quem não é para fazer aliança. E aí você vai falar: apóstolo, mas onde está isso na Bíblia que não pode fazer aliança? Abre lá em Isaías 30, vai entender rapidinho, amém? Você vai entender rapidinho que não pode fazer aliança com qualquer um. Olha só, Isaías 30, lá no versículo 1. Olha só, olha o que Deus fala assim, ó: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho nas mãos de mim. Olha só, pediram conselho para Deus, e que se cobriram de uma cobertura. Em outras Bíblias está aliança, mas aqui na minha versão está cobertura, que cobertura e aliança tipifica a mesma coisa. Mas, olha só, cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado,
que descem ao Egito sem me consultar. Descem ao Egito sem me consultar, para fortificarem com Faraó, com a força de Faraó, para se refugiarem na sombra do Egito. A proteção de Faraó, porém, será para vós motivo de vergonha, e a sombra do Egito para vós trará confusão. Então, tem pessoa aqui, para você estar debaixo de uma aliança, de uma cobertura, você tem que pedir permissão para o Senhor. Aqui a palavra fala isso. E tem gente que fala, não, fica debaixo da cobertura daquele ministério, fica debaixo da cobertura daquele pastor é um cara cheio de pecado e você está lá debaixo da cobertura dele. Né? Aí a luta dele passa para você. Né? E fica cheio de luta, cheio de guerra. Olha só. E tem ministério que não aceita a profecia, sabia? Você vai levar a palavra profética e não aceita. Aonde isso? Olha aqui, ó. É essa que as pessoas procuram. Olha lá. Cadê, ó? Verso 8. Vigiai agora. Escreve isto numa tábua perante eles. Aponta num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles não querem ouvir. E são filhos de Deus, mas não querem ouvir a lei do Senhor. Ó, dizem aos videntes, em algumas palavras está profetas. Vidente e profeta aqui na Bíblia é a mesma coisa. Né? 10. Dizem aos videntes ou profetas, não seja assim. E aos profetas, não profetizeis para nós, o que é reto. Dize-nos coisas agradáveis. E tem para nós enganadores e bajulações. Sabe o que eles falam aqui? Eu não quero ouvir a tua profecia. Eu não quero ouvir o que Deus quer falar. Eu quero ouvir o que o irmãozinho está falando ali. O eis que te digo, eu quero massagear o meu ego. Sabe o que quer dizer isso aqui? A palavra não, a pessoa não quer ser confrontada com a verdade, mas ela quer ouvir aquilo que massageia o ego dela. Ela quer ouvir um cara na carne para massagear o ego dela. Aqui está na palavra, irmão. Isaías 30, não tem como você fugir disso. Entendeu? Então Deus aqui, eu não vou ler esse texto que ele é muito grande, mas se você ler esse texto todo de Isaías 30, você vai ver as condenações que Deus dá para aqueles que não estão debaixo da cobertura do Espírito de Deus. Né? Estão debaixo da cobertura do Espírito Santo. Então, para que você possa se aliançar com alguém, você tem que orar e perguntar, Senhor, eu devo ou não me aliançar? Né? Eu devo ou não? Por quê? Porque quando você se aliança com quem Deus não permite, você é roubado. O próprio rei Ezequias, quando ele recebeu uma palavra do profeta Isaías que ele ia morrer, arruma a tua casa que você vai morrer, ele virou a cara para a parede, ele orou, ele chorou, e Deus falou para ele, volta lá Isaías, porque eu vi o choro dele, vai lá, que ele vai ser curado. Ele provou o Senhor, ele foi curado. E aí quando ele estava todo felizão, vieram os mensageiros da Babilônia, né? Porque a fama da morte, aliás, a doença de Ezequias tinha se espalhado por todo o reino. Então eles mandaram lá consoladores, né, para trazer presentes, porque sabiam que Ezequias ia morrer daquela enfermidade. Sim. E aí o rei da Babilônia, naquele tempo, mandou o mensageiro dele, o filho dele. E chegando lá, trouxeram presentes. E Ezequias, ele ficou encantado com os presentes. Mas sabe o que Ezequias fez com eles? Olha, vem aqui, olha aqui, olha o arsenal que eu tenho. Olha os bens que eu tenho. Olha os meus tesouros. Ele mostrou tudo para os caras. Aí os caras foram embora. E aí o profeta voltou para Ezequias e falou assim, quem é aqueles caras lá? Quem são aqueles que vieram a ti? Eles vieram de uma terra longínqua, lá de Babilônia, né? E aí Isaías perguntou assim para ele assim, e você disse o que para eles? Eu mostrei tudo que eu tenho. Aí ele trouxe uma palavra para ele assim, eles são da Babilônia, certo? E tudo que você mostrou para eles, o rei da Babilônia vai vir tomar tudo, porque você abriu seu coração para eles. Não é para você falar para ninguém, porque você se aliançou com quem não era para se aliançar. E aí o diabo vai, levanta pessoas e rouba tudo que você tem, porque você se aliança com quem não é para se aliançar. Você tem que se aliançar com quem Deus mandar você se aliançar. E não porque o fulano falou, aquele lugar ali é uma bênção, né? É uma bênção, glória a Deus. Mas ora primeiro, Senhor, é para mim estar lá ou não? É para mim falar com fulano ou não? É para mim pregar naquela igreja ou não? Você tem que primeiro perguntar para o Espírito Santo. Amém? Eu aviso, a gente não
corre atrás de agenda, não. A gente ora e deixa em aberto. É o Senhor que faz a nossa agenda. Aleluia. Porque tem gente que é assim, é o pregador itinerante, né? Então ele atira para tudo quanto é lado. Ele manda para você mensagem, ele manda WhatsApp, ele manda message, ele manda tudo para você que ele quer vir pregar na tua igreja. Só que ele não pergunta para Deus se ele quer, se é para Deus, se Deus permite ele vir pregar aqui. Ele não pergunta. Não, ele quer ir porque ele é itinerante. Ele quer sair pregando para Deus o mundo. Entendeu? Não é assim, irmãos. Você tem que deixar Deus fazer a tua agenda. Porque quando Deus fala para você, vai em tal lugar, né? Deus ele fala e revela para você poderosamente. Foi lá, bispo, na igreja lá? Amém. Né? A bispa Cintia, a bispa Fátima Miag tinha uma programação ontem. Né? E aí o Espírito Santo mudou a programação e elas foram para outro local, ao qual Deus usou poderosamente o profeta de lá. Porque foi assim. Né? E Deus ele usa mesmo. Então é necessário que você esteja na dispensação do Senhor. Por quê? Porque senão você traz para você luta desnecessária. Você traz morte para a tua vida espiritual. Então você tem que se posicionar. Você não pode estar como Jonas e estar cheio de crente Jonas aí, né? Do menor ao maior, que quer fazer o que bem entende, que acha que faz o que dá na telha. Mas não é dessa forma. Você tem que primeiramente buscar a presença do Senhor. Você tem que buscar a direção do Espírito Santo. Porque de repente você está achando que você está no caminho, né? E aquele caminho aparentemente está indo bem, mas aquele ali é caminho de morte. Né? Lembra quando Ló se separou de Abraão? De Abraão na época? Ele falou assim, ó, o seu povo cresceu muito, então não vamos brigar, você escolhe um caminho que eu vou. Ele olhou para as terras bonitas lá e foi para Sodoma e Gomorra. E lá ele viveu uma grande tribulação, porque ele preferiu ver aquilo que agradasse os olhos dele. Né? E Abraão fez o quê? Ele foi para as terras longínquas, para as montanhas. Ele foi para lá. Ele não escolheu o lugar mais bonito. E as pessoas são assim, né? A pessoa quer pela aparência. Aí eu vou naquele lugar que é um lugar bonito. O lugar que é holofote, tem câmera, tem ar-condicionado, né? Nada contra, mas só que a pessoa só quer aquilo. Aí eu vou ali porque tá indo o fulano, o cantor famoso. Aí eu vou lá porque tem um pregador famoso. Eu só vou naquela igreja porque o pregador lá é famoso. E o cara fica atrás de profeta. O cara só vai aonde está o profeta famoso. Né? Ele acha que recebe a palavra de Deus. Você tem que ir aonde Deus quer te enviar. Entendeu? Porque muitas vezes Deus te manda para um local, uma pessoa anônima, traz uma palavra poderosa de Deus para o teu coração. Deus ele vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Usa o fraco para confundir o forte. Então, é tempo de você ouvir a voz do Senhor. Ouvir o Espírito Santo. Né? Estar atento. E quando Deus fala com você, você sabe quando Deus fala com você. Amém, é verdade. É impossível a pessoa... Todo mundo sabe quando Deus fala com você. Verdade. Todo mundo sabe. Né? Então, o que é necessário fazer? Quando Deus fala, quando você fala assim, nossa, a palavra saltou aos meus olhos. Nossa, aquela palavra falou forte comigo. O que você tem que fazer? Você atentar, porque aquela palavra foi Deus que falou com você. Aleluia. Então você tem que se mover de acordo com aquela palavra que falou o seu coração. Amém? De acordo com aquela palavra, né, que Deus falou para você. Então você tem que sempre buscar a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você faz a tua vontade, quando Deus te dá uma direção específica e você foge dela, você atrai luta para a tua vida e para quem está ao teu redor. Então é tempo de você se posicionar, é tempo de você se alinhar com Deus. Jonas ele se alinhou com Deus. E aí Deus restaurou a vida dele, colocou ele de volta lá, né? Mesmo ele fazendo do jeito dele, de qualquer jeito, mas ele fez. Ele tinha que pregar outra coisa lá, mas ele pregou sentença. Só que Deus foi misericordioso, e ele sabia que Deus era misericordioso. Ele tinha que pregar, sabe, porque o amor de Deus, porque ele falou assim, eu sei que você é misericordioso e se arrepende do mal. Sabe que Jonas tinha que pregar lá, para os ninivitas? Arrependam-se do mal, é tempo de arrependimento, porque o amor do Senhor é chegado até vocês. O amor de Deus vai alcançar a vida de vocês, mas não, ele foi lá dizendo que Deus ia matar todo mundo e ia destruir a cidade. Então, a misericórdia do Senhor foi além daquilo que Jonas queria, foi além da vontade de Jonas, né? Então você tem que fazer aquilo que o Senhor te orienta a fazer, né? Você não tem que fazer aquilo ao qual você está acostumado a fazer. E muitas vezes a gente tem uma cultura, né? Uma cultura religiosa. Aí eu sou acostumado a fazer assim. Estou acostumado a servir Deus assim. E aí quando Deus muda alguma coisa, você acha, não, isso não é de Deus, isso é do capeta. E não é assim. Você tem que entender a vontade do Senhor. Deus não é
é uma conta matemática exata. Deus não é exato, entendeu? Deus ele não faz as coisas dessa forma, ele faz da forma dele. Ele faz com exatidão, é do jeito dele. Do jeito dele que dá certo. E muitas vezes você quer fazer na tua fórmula, na tua receita. Aí quando Deus muda o ingrediente da receita, você acha que não é de Deus. Então você tem que entender a receita que Deus vai passar para você. Por quê? Porque Deus nunca repete o milagre dele. Deus sempre tem um milagre diferente. Aleluia. Deus sempre tem uma estratégia diferente. Você pode ver que as grandes estratégias de Deus, ele não repete de novo. Ele não abriu o mar vermelho de novo. Deus não fez o sol parar de novo, né? Deus não fez tantos milagres, maná cair do céu de novo. Deus não como é que fala? Deus não afrontou 10 pragas novamente. Cada milagre é específico para um tempo e para uma determinada situação, para um determinado povo, entendeu? Para uma determinada ocasião. Se Deus manda você fazer aquilo, é específico. É aquilo que é específico. Deus não vai repetir. Deus não é papagaio. Deus não é que nem reza, fica repetindo. Não, Deus não é terço, filho. Deus ele vai mandar te dar uma estratégia para você fazer. Ele pode fazer uma ou duas vezes, pode, mas Deus ele sempre vai ter algo novo para você. Sempre vai ter um novo. Amém? Aleluia. Amém. Amém? Diga, bispo. Posso falar? Pode? Vem cá. Glória a Deus, Senhor. Maravilha, Jesus. Glória a Deus, né? Eu não ia falar nada hoje. Eu não ia... Mas eu quero concluir essa palavra que o apóstolo Douglas trouxe com algo que Deus mandou falar para você que está assistindo a live. Principalmente para você que está assistindo a live. E daqui a pouco eu também já falo de dízimos e ofertas. Mas antes de mais nada, o Senhor está mandando falar com algumas pessoas que entraram nessa live. Que você está fugindo do seu chamado e feio. Eita Deus. Você tinha ministério. Olha aí. Você estava caminhando bem. Eita Deus. Estava servindo a Deus. E você resolveu servir a voz da sua carne. Olha aí, ó. Resolveu cair no prato de lentilha. Cair na bolota de porcos. Eita Deus. E começou a querer se prostituir. Olha aí, Deus. É forte, hein? Entrando nas redes sociais para se expor, para se exibir. Não é pecado ser bonita. Não é pecado ter um corpo bonito, um rosto bonito. Não é pecado. Pelo contrário, nós temos que ter. Só que quando você faz uma escolha de seguir a Deus, não dá para você ficar nessa vida. Não dá para você continuar voltando para o Egito e voltando às práticas das obras antigas. Olha aí. Com prostituição. Ah, bispa, mas você não sabe que eu estou vivendo. Eu faço isso porque eu estou ganhando dinheiro assim. O problema é seu. Você pode ganhar dinheiro, mas você vai ficar exposta e vai continuar chorando depois que você faz a sua exposição e vai continuar entrando na depressão até Satanás falar para você: tira a sua vida. Que é isso que o capeta fala para você constantemente. Tira a sua vida. Eita Deus. Ninguém quer mais você. Todo mundo só olha para o seu rosto, para o seu corpo. Não quer saber de você, do seu íntimo, das suas emoções, do que você chora, do que você passa, das contas que você tem que pagar. Eita Deus. Por quê? Porque você voltou para o Egito. Porque você fugiu do seu ministério. Você fugiu do seu chamado. Eita Deus. Para voltar para a vida de prostituição. Meu Deus, é forte. E para pagar, melhorar a dor que você sente, você fica cheirando cocaína. É forte que Deus fala. Olha aí, ó. Fica cheirando cocaína. Ah, eu vou cheirar um pouquinho porque, né? Ah, é bom, me alivia. Ah, vou conseguir fazer essas coisas. Porque para fazer algumas coisas que você anda fazendo, você fala bem assim, só cheirando uma carreira para encarar isso. E aí você se espelha nos vídeos que você vê, que tá aí uma oferta de prostituição horrível na rede social. Meu Deus. Nas redes sociais, todos estão com oferta de prostituição. Você olha aquilo e fala: eu vou fazer igual essa pessoa.
Porque aí vão me contratar para fazer programa, eu vou pagar minhas dívidas e vou pagar meu pó. Só que o Senhor está falando que o teu pó vai te levar para o inferno. Eita, e se você tirar a sua vida, é sem escala para o inferno. Não vai adiantar depois que você tirou a vida falar: ai, Jesus, me arrependa, me perdoa, Senhor. É Ele que vai saber o que vai fazer contigo. Olha aí. O Senhor está mandando dar essa palavra. Está mandando entregar. E eu sei que eu estou falando com vidas aqui, porque é Deus que mandou falar. Nunca, em nenhum dia que a gente fez culto aqui, que o apóstolo terminou o culto, e eu peguei o microfone para falar essas coisas. Eu sei que sempre tem alguém que entra. Nós seguimos, nós deixamos as pessoas seguir, porque realmente o Senhor quer falar com você. E você que é homem, que me assiste, você perdeu tudo. Tudo. Sabe por que você perdeu tudo? Sabe por que você perdeu sua empresa? Sabe por que você perdeu o carro? Quer que eu fale? Eu vou falar. Deus manda eu falar, eu falo. Estou aprendendo mais ainda cada dia. Porque você fugiu do seu chamado. Olha aí, por falar. Que você prefere ficar no pecado. Eita Deus. Fica no pecado, continua. Você não vai ter essa causa da justiça resolvida nunca. Enquanto você não resolver, ouvir a voz de Deus. Ah, mas você está falando porque você quer que eu vou para a igreja dar dízimo e oferta. Também, você tem que dar. Senão é aí que você vai para o buraco mesmo. Mas, o Senhor está falando para você. Para de namorar com pessoa que não quer saber nada com Deus. Olha aí. Fica no pecado, esse namoro não santo, te afasta da presença de Deus, te afunda. Ixi. E você fala: ai, ela é tão legal comigo. Querido, Jesus está voltando. Não vai dar mais tempo de você achar que alguém é legal, que alguém é boazinha, que alguém é bonzinho. Se acerta com Deus que é melhor. Se acerta com Deus. Ah, você ama essa pessoa? Então, querido, vai no cartório, arruma sua vida, casa, consagra essa aliança na igreja, não precisa fazer festa, não. Vem até aqui que a gente consagra. Eita Deus. Aleluia. Vem aqui a gente consagra. Mas se acerta. Ah, eu moro junto já faz tantos anos. Pra que isso? Pra conserto. Ah, eu namoro há tantos anos aí nessa vida de pecado. Eu vou lá, fico lá, durmo lá. Ele vai lá, dorme lá. Pra quê? Pra continuar no pecado e continuar perdendo a sua bênção? Continuar com a sua vida espiritual detonada? A sua vida espiritual morta? Eita Deus. Ah, sinto muito. E você também que me assiste. Deus hoje mostrou 3 situações. Olha aí. Você é traficante. Sabe o que você está fazendo? Você está matando vidas. Você está destruindo famílias. Simplesmente porque você cansou de igreja. Você preferiu fugir do chamado para voltar para o tráfico. Só que o Senhor está querendo você de volta. Olha aí, ó. Ele está com saudade do teu louvor. Ele está com saudade de quando você tocava aqueles aparelhos de samba, batuque, né? Aqueles batuques de percussão. Percussão. Aparelho de percussão. No samba, gosta. O vulgo tambor. O tambor, né? É. Porque tem samba, gosta. Tem um monte que eu gosto. Sou pagodeira não, mas eu gosto. Mas, ultimamente tem gostado mais da adoração. Você fugiu da presença de Deus, você tocava esse aparelho na igreja. O Senhor está com saudade de quando você tocava para Ele. O Senhor está com saudade de ouvir você gritando o nome dEle. E você falando: Jesus, Jesus. E você ia até nos eventos e você tocava isso. E o Jesus, Ele quer que você volte a fazer. Aleluia. O Senhor manda você que está aí. Volte à prática das primeiras obras. Você ia no hospital, continua indo. Você ia entregar a sua na rua, volta.
Você ia pra favela fazer a obra de Deus. Agora a gente não fala mais favela, né? Que é bullying. Na comunidade, fazer a obra, volta. Ah, você esperava em Deus para um bom encontro? Volte a esperar em Deus. Para de achar que todo mundo é bonitinho. Todo mundo quer namorar sério com você. Todo mundo quer você pra usar. Porque você deve dar algum tipo de prazer. Ah, bispo, você está falando isso, mas não, porque você é casada há tanto tempo. Sou, graças a Deus, e vou continuar até Jesus voltar. Glória a Deus. Ai, nossa, essa mulher, essa bispa é gorda, casada com esse apóstolo. Sou, mas ele me ama. A gente tem uma aliança com Deus. E está falando aí para mim, de exposição, diz, você está falando, está pensando tudo isso. Mas eu estou falando para você. Continuando seguindo no amor. Feche os teus olhos que eu quero orar pela tua vida. Você que está me assistindo e que está nessas situações. Você que é homem, vai procurar o apóstolo Douglas. Você que é mulher, vai me procurar. Que aqui no nosso ministério funciona dessa forma. Ele não atende mulher e eu não atendo homem. Glória a Deus. É um pacto que nós fizemos. Nós aprendemos isso, é muita sabedoria. Líderes, aprendam isso, para vocês não sofrerem. E é ético também, né? Ético, tá bom? Você que a mulher me procura, você que é homem me procura ele. Nosso Instagram, WhatsApp, tá tudo aí. Os contatos. Nossos contatos. Peguei pesado? Peguei. Mas eu estou dizendo para você que Jesus te ama mesmo com todos esses. Glória a Deus. E Ele quer que você entregue a vida dele hoje. Aleluia. Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar, Ele quer te edificar. Ele quer trazer a paz sobre a sua vida. Ele quer que você volte a dormir sem cocaína. Ele quer que você volte a dormir sem remédios. Ele quer que você volte a amar de verdade, mas amar a Deus em primeiro lugar. Para Ele te dar um bom encontro, para Ele te dar um emprego, para Ele te sustentar, para Ele te cobrir, para Ele te dar família, te dar alegria. Amém? Para Ele te livrar da polícia, para Ele te livrar das gangues rivais. Enfim, o Senhor quer que você entregue a sua vida hoje. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida aqui nesta noite. Quem está presente, quem está assistindo. Ah, meu Deus, eu coloco esta vida na tua presença. Cobre ela com o teu sangue, coloca todos os teus anjos acampados ao redor. Ah, Senhor, eu nunca fiz isso, mas o Senhor mandou fazer. Eu sou profeta na terra, Pai, em nome de Jesus. Eu só não vou dar nomes, meu Deus, para não expor. Mas até os nomes o Senhor me deu. Então, meu Pai, eu coloco cada vida na tua presença. E eu te peço, Deus, restaura, abençoa, liberta, transforma. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa estas vidas. Faça, Pai, com que elas não durmam. Enquanto não voltarem às práticas das primeiras obras de serviço. Em nome de Jesus. Elas estão no peito. Então coloca elas na balança da forma correta. Na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche de fé, enche de vitória e enche de paz. E essa pessoa, Pai, que hoje vai entregar uma oferta aqui nesta obra. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Você pega seu envelope, apóstolo, distribui, por favor. Enfim, nós temos aqui necessidades nessa obra. Nós precisamos comprar mais cadeiras, nós precisamos realizar eventos, nós precisamos fazer coisas aqui que ainda são necessárias. Aleluia. Muitas. E toda igreja precisa. E aqui é uma igreja. Então você pode entregar a sua oferta pelo Pix. Chave Pix. Que é a chave Pix, que é missão apchurch@gmail.com. O church é igreja em inglês, para quem pergunta, tá? Aqui, ó. Missão apchurch@gmail.com. Se você quer fazer uma transferência bancária para a conta do Itaú ou um depósito, é
Itaú, agência 6690, conta corrente 99675-3, CNPJ 4489921/0001-03. Destinatário, Missão Apostólica Church. Nossa conta jurídica. A nossa conta jurídica é essa. Tá bom, amados? Pega seu envelope e vou orar pela sua vida. E você que está aí, faça transferência, pix, o que você achar melhor. Não deixe de entregar. Não deixe de fazer a vontade do Pai. Entregue seus votos ao Senhor. Entregue seus votos, faça votos. Como Jonas fez, Jonas entregou seus votos ao Senhor. Sim, faça assim, olha, está desempregado, entrega o primeiro salário ao Senhor. Eu já fiz isso uma única vez. Porque depois eu nunca mais fiquei desempregada. Porque eu estava passando uma crise muito grande de emprego. Então faça voto de alguma coisa e entrega ao Senhor. Feche os teus olhos e eu vou te abençoar. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço por cada ofertante, cada dizimista, cada pessoa que te serve entregando as ofertas. Porque, Senhor, tem pessoas que entregam as ofertas no ministério. Glória a Deus por isso. Então, meu Deus, eu te louvo. E eu sei que o Senhor que manda o suprimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Agora, eu vou dar a bênção apostólica ou você dá uma? Amém. Vou dar a bênção apostólica aqui. Eu não tenho o papel, mas eu vou dar um som do Senhor. Amém. Tá aí o papelzinho? Tá aí. Legal, né? É que a gente segue essa direção, é bênção. Amém? A oração sacerdotal, a bênção apostólica. Feche os seus olhos que eu vou orar. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. A paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, neste final de semana, neste restante de mês. Que o Senhor te abençoe e te honre. E que nesse mês que nós estamos consagrando de novembro, você viva toda a promessa do Senhor. O mês de novembro é marcado por dia 2, lá ao final dos mortos. Mas em nome de Jesus, esse é o mês que os teus filhos serão consolados, serão restaurados e terão as vidas transformadas. O espírito da morte não vai tocar. Em nome de Jesus, eu dou essa bênção apostólica sobre a tua vida e te envio para viver o milagre do Senhor. Amém. Deus abençoe. Esteja conosco. Domingo, nós teremos culto às 19h30. O apóstolo já falou. Segunda, eita poder de Deus. Mulheres guerreiras, venham. Vai ter revelação, vai ter unção profética, vai ter muita coisa aqui na segunda. Vai ser o nosso primeiro culto do ano, culto de mulheres guerreiras. Nós fazemos todos os meses, é uma direção que Deus também deu. Na quarta, 15 horas, revelações profundas. Vou revelar o oculto profundo realmente. Aí não vou ter dó de revelar nome, CPF, RG, se Deus mandar. O que Deus mandar falar, eu vou falar. Vocês ficam falando. Né? Deus abençoe, fiquem na paz, Senhor Jesus. Beijos.